Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de receber o Dr. Valdemar Oliveira, bacharel em Direito, advogado, portanto, e é o coordenador executivo do SEDECA. Vamos saber o que é o SEDECA dentro de instantes. Doutor Valdemar, eu quero enfatizar a satisfação de recebê-lo aqui nos nossos estúdios e, certamente, não só eu, como o nosso telespectador, ele está assim curioso para saber o que é o SEDECA. Eu queria, de antemão, Luiz, agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com os telespectadores sobre esse significativo tema, que são as nossas crianças e adolescentes. O SEDECA é uma organização não governamental que foi fundada há 21 anos atrás por um grupo de pessoas que já se dedicavam a essa defesa dos direitos humanos e que, diante da implantação do Estatuto da Criança, sentiu a necessidade de criar uma organização voltada especialmente para esse público infanto-juvenil. Então, nós organizamos, estruturamos o comitê, o estatuto, e criamos, então, o SEDECA, que, como o nome diz, é Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Qual é a finalidade do SEDECA? A finalidade do SEDECA é garantir os direitos às nossas crianças e adolescentes. Em uma coisa mais simples, eu diria, fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós sabemos que o nosso país, ele é rico em leis, ele tem leis que não acabam mais. Entretanto, assim, as leis existem para não serem cumpridas. É um dito que está se tornando realidade. Então, o SEDECA tem, antes de tudo, esta função, esse objetivo, fazer cumprir a lei. Dentre outras coisas, fazer com que criança seja realmente uma referência nacional e que seja uma prioridade nas políticas de governo. Nós, a princípio, nos voltamos na luta contra os homicídios vitimando criança e adolescente. Há 20 anos atrás, aqui na região metropolitana, havia um grande número de assassinatos de criança e adolescente que a gente ouvia falar apenas, foi encontrado um corpo com 2 balas nas costas e tal, e não havia nenhum desdobramento no dia seguinte. Isso nos levava a ter, primeiro, que havia um grande número de homicídios e, segundo, que havia um elevado índice de impunidade. Isso nos levou, então, a focar nessa questão. 3 anos depois, nós já tínhamos concluído que essa questão era uma questão gravíssima, mas quem era a vítima desses homicídios? Exatamente os meninos negros, moradores da periferia. O percentual de meninas era muito pouco. Então, nós fizemos uma pesquisa que foi talvez a primeira pesquisa, com certeza a primeira na Bahia, mas com quase certeza a primeira no Brasil, que foi as meninas de Salvador. Nós fizemos uma pesquisa verificando qual a violência que mais acometia nossas meninas. Agora, me diga uma coisa. O senhor disse que é um organismo não governamental, uma ONG. Uma ONG. E nesse contexto de ONG, esse entendimento maior é diretamente com o Ministério da Justiça ou qual é o órgão governamental que vocês assim mantêm mais um relacionamento? Olha, relacionamento do campo da manutenção do SEDECA, hoje em dia é o governo do Estado. Nós temos convênios firmados com o governo do Estado no sentido de garantir a execução das nossas ações nesse campo. Em termos de política, nós temos relações
com o Ministério Público, é um grande parceiro nosso, né, o Ministério Público Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, a própria Polícia Federal, né, nós temos alguns crimes que exigem a presença da Polícia Federal. E também gostaria de ter, espero ampliar um pouco mais uma parceria, quase inexistente, com o Executivo Municipal, com a Prefeitura de Salvador. Essa daqui é uma dívida que os prefeitos dos últimos anos têm conosco. Agora, me diga uma coisa. Hoje, por exemplo, o senhor falou no Estatuto do Menor, e hoje está em evidência, né, essa questão da maioridade e essa tentativa de mudança de uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, para que haja a diminuição, não é verdade, dessa maioridade, dado a esses fatos todos que ocorrem e com frequência, não é? Quando a gente sai de um, que a gente pensa que aquilo ocorreu fortuitamente, daqui a pouco, essa semana, já saiu um outro, né? Aquele, por exemplo, de que a maioridade se faria um dia depois, choca para todos nós a perceber que ele deixa de responder pela maioridade no dia seguinte, porque quando o fato aconteceu, ele era de menor. Então, qual é a ideia que o senhor acha que está prevalecendo nesse contexto para essa PEC ter sucesso ou não? Olha, nós nunca vimos há muito tempo que se tenta isso, não é de agora que os senhores congressistas tentam reduzir a idade penal, a maioridade penal. E o resultado tem sido sempre muito pífio, não tem avançado, muitas delas têm morrido na própria Comissão de Constituição e Justiça, com alguns achando que essa é uma cláusula pétrea, né, da nossa Constituição. Entretanto, agora mesmo está uma revista, Isto É, e Veja Capa, questão da maioridade penal, redução da maioridade penal. Nós estamos sumamente preocupados, porque entendemos que a questão da violência envolvendo adolescente, tendo o adolescente como autor, não vai reduzir em nada com a redução da maioridade penal. Essa é a nossa compreensão. Por quê? Porque o nosso sistema penitenciário inteiramente falido, não ressocializa ninguém. O jovem que comete um crime vai para uma penitenciária dessa, volta, sai de lá mais indignado, mais preparado para o crime do que entrou. Então ele não ressocializa. Enquanto isso, o sistema CASE, que é um código de assistência social, socioeducacional, educativa, para esses adolescentes, está comprovado de que muitos desses adolescentes que cometem um ato infracional, eles ficam lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a maior parte deles que saem dessas casas, eles não voltam, não reincidem. Eles se integram perfeitamente na sociedade e vão viver a sua vida. Por isso, nós entendemos claramente de que a solução não é essa. Eu acho que os governos, e aí falo dos governos nos 3 níveis, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, não estão fazendo o seu dever de casa. Não estão criando políticas públicas que garantam a essas crianças e adolescentes os seus direitos. E aí resulta nessa onda de violência. E aí quer substituir essa inação, né, essa ausência de políticas por um agravamento da punição, por uma redução da maioridade penal. Alguns com o argumento de que os bandidos adultos cooptam esses meninos de 16, 17 anos para a prática do crime. Já visto até lá aquele caso da dentista Cíntia, que disse que foi o adolescente. É verdade. Primeiro precisa ver o seguinte, foi realmente, aí a polícia técnica querendo entrar, foi realmente o adolescente o causador, ou ele está se auto-atribuindo para livrar os marginais adultos? A polícia técnica tem um papel relevante nisso, entendeu? Segundo, quando se baixar a maioridade penal para 16, não tenha dúvida, doutor Luiz, eles vão começar a cooptar menino de 15 e 14. E se baixar para 14, eles vão começar a cooptar 13 e 12. Então, isso não altera em nada. Segundo, e aí, de forma eu queria, tem a questão da cláusula pétrea,
que muitos juristas defendem, nós não estamos querendo nem apelar para essa cláusula pétrea, porque aí era morrer no nascedouro, né? Mas nós estamos querendo dizer que também, comprovadamente, não sou eu que sou advogado que digo isso, são os psicólogos, os sociólogos, os pedagogos que dizem que os meninos, os adolescentes, ainda com 16 anos, 17 anos, eles estão ainda em formação da sua personalidade. Nós temos de atentar para isso. E eu acho que o governo, para reduzir a maioridade, concordar na redução da maioridade penal, ele, antes de tudo, devia fazer o seu dever de casa. Acontece que a gente sabe de que quando até da menoridade, e o senhor disse com propriedade, de que nós não temos recursos suficientes para que haja essa readaptação. É sabido. E às vezes entra para um reformatório, digamos assim, nesse bom sentido, e que quando sai de lá sai pior, não é? Pelas condições que foram tratadas e coisa que o valha. Agora, eu não sei se talvez diminuindo já é aquela história que poderia perceber de, digamos, evitar que eles já ficariam assim, não tão expostos a essa coaptação. É uma discussão muito grande nesse campo, porque a história de quem defende a permanência dessa maioridade é porque se acha, se baixa para isso, amanhã vai reduzindo e tal, e na verdade não dá em nada porque a correção não se faz, né? E me diga uma coisa, qual seria, assim, só por questão de entendimento, de ilustração, qual é a penalidade que é dada quando se põe, digamos, uma pena de 3 anos e ele é recolhido certamente num local desse tipo, dessas casas, e tem os nomes variam às vezes, não é? E às vezes a gente vê casos, digamos assim, de revolta e fugas e coisa que o vale. Quais são as penas que são impostas a essas pessoas que vão cumpri-las? Olha, o Estatuto é muito claro, isso é uma coisa que, bom, essa pergunta do senhor é muito boa, porque nos dá a oportunidade de dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não é vetor de impunidade, ele não protege, ele não é o adolescente infrator, pelo contrário, ele estabelece de forma muito clara todas as penalidades. Se um adolescente jogar uma pedra na casa do senhor e quebrar um vidro, ele vai pagar por isso. O pai é obrigado a repor. Se ele vai num viaduto desse, que recém-inaugurado, uma fonte nova, e vai escreve lá com grafite, tal, babamba, ele vai ter de ir lá e apagar aquilo ali. Então, o Estatuto ele é muito claro. Vai desde uma simples advertência, o juiz o chama e o adverte severamente, até a privação da liberdade. E isso é uma coisa que eu quero dizer. Quem aqui de Salvador for fazer uma visita na casa Simões Filho, que fica ali próximo da Ceasa de Simões Filho, ou aqui mesmo, próximo aqui no bairro do Beru, Tancredo Neves, vai ver que nós estamos aqui hoje com quase 500 adolescentes privados de liberdade. Privados de liberdade, estão presos, não podem sair, estão lá contidos, entendeu? Agora eu pergunto, quantos assassinos de crianças e adolescentes estão presos para pagar pelo seu crime? Eu diria ao senhor que é muito pouco. Nós temos, esse é um que pouca gente sabe, que nós temos aqui, um dos últimos levantamentos, que o SEDECA fez, dava conta de que na região metropolitana, por ano, são 135 crianças e adolescentes que são assassinadas. E dessas eu posso assegurar ao senhor que nem metade dos assassinos são sequer identificados. Sequer identificados. Quanto mais presos, quanto mais julgados, quanto mais condenados. Então, essa falácia de que o Estatuto protege, de que o menino comete um furto, uma coisa qualquer, e quando vem, ele pega o Estatuto e diz, não pode fazer nada porque eu sou de menor. Não é verdade. Não é verdade. E o SEDECA hora nenhuma defende isso. O SEDECA
defende que seja cumprido o estatuto. Se ele cometeu a infração, ele tem de pagar por isso. Nós estamos, por exemplo, nós ouvíamos muito isso por parte de policiais, eu não posso fazer nada porque ele furta, quando eu vou ele pega o estatuto e diz, eu sou de menor. E nós fomos ver que esse policial, na grande maioria das vezes, nunca tinha aberto o estatuto da criança. E o que foi que nós fizemos? Nós fomos para dentro dos quartéis. Fizemos um convênio, fomos para dentro dos quartéis para fazer com que o policial estudasse o estatuto da criança e adolescente e ver como ele deve agir no caso de flagrar um ato infracional desse adolescente. Então, esses meninos estão lá. É preciso que se diga que nessas casas, nós temos 2 exemplos de casa. Nós temos uma em Simões Filho, que é exemplar, e temos um aqui no Beru, Tancredo Neves, que é exemplo do que não deve ser. Então, nós temos 2 portos do que não deve ser. Na casa, espero que o governador Wagner, até cumprir o seu 2º mandato, desmobilize essa casa daqui, porque é uma vergonha para todos nós baianos. O SEDECA, desde que foi criado há 21 anos, a primeira visita que eu fiz foi à casa. E desde lá que o SEDECA clama para que seja desmobilizada essa casa e a gente até hoje não consegue. Aliás, o senhor tocou aí no assunto que outro dia eu tive a satisfação de entrevistar um grande criminalista, eminente criminalista, aqui em nosso estado, que até foi convidado pelo Senado para poder fazer parte de uma comissão de mudança do Código Penal. Então, o professor, que é Gamil Fepper, ele disse exatamente esse fato, que às vezes a pessoa imagina que esse menor não vai ser punido. E que, às vezes, quando vem a pena, é muito maior do que se ele tivesse ido, digamos, para uma prisão de maioridade. Né? E o senhor está confirmando isso, que através desse código do menor e adolescente, ele é mais rigoroso para o cumprimento dessas penas. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E ao tempo que ele também coloca algum rigor, e aí há os exageros, também, por exemplo, tem muitos desses adolescentes que estão aí na casa e privados de liberdade, que poderiam estar cumprindo uma pena menos rigorosa. Mas os senhores juízes, principalmente no interior do estado, eles são muito rigorosos. Então, eu já tive contato com meninos que, por terem um adolescente ter jogado areia na mulher do prefeito, ele foi preso e veio bater aqui. Então, jogou areia na mulher do prefeito. É uma coisa certa? Não, é errado. Merece uma punição, mas não privativa de liberdade. Vai ficar preso que jogou areia na mulher do prefeito. Deve ter lá tido seus motivos. Devia sofrer uma punição, sem dúvida. Mas não. Então, tem alguns juízes muito rigorosos. Se for hoje fazer um levantamento na casa, e desses quase 500 adolescentes que estão lá, vai se ver que muitos deles não deveriam estar na casa. Agora, me diga uma coisa, aí já é uma curiosidade. Dentro dessas penas ou dessas tolerâncias, dentro dessas tolerâncias, o que é que acontece? Pergunte-lhe, quando sai para aquela folga, para visita, através, digamos assim, de dias especiais, como Natal, como Dia das Mães, como coisa desse tipo, eles têm essa possibilidade dessa saída, e qual é o percentual que a gente pode perceber do retorno que eles realmente fazem na parte que não faça evasão, isto é, sai e não retorne. Tem a ideia do que isso acontece, meu doutor? Tenho ideia, eu nunca... geralmente eles ficam lá, é o contrário, os pais geralmente vêm e fazem a visita. Não há aquela, na parte dos adolescentes, aquela oportunidade de ter a licença de natalina, né, onde eles saem, tem um prazo para voltar e alguns deles não retornam. No caso do adolescente, não há isso. E essa é uma coisa que nós ficamos sumamente preocupados. Nós temos reivindicado ao longo desses anos a descentralização dessas casas, porque nós só temos uma aqui
Agora está tendo uma em Camaçari, duas aqui, aliás, em Salvador, uma em Camaçari agora, que está sendo inaugurada, e uma em Feira de Santana. Então, o adolescente, autor de ato infracional, morador em Barreiras, filho de uma família bem pobre, de repente é preso lá e conduzido para aqui, Salvador. Entendi. O Estatuto estabelece que esse adolescente tem de ter o acompanhamento dos pais e tal. Como um pai desse, uma mãe dessa, vai poder acompanhar o filho mais de perto, estando em Barreiras e o filho aqui? Então, por isso, essa é uma questão que nós insistimos com o governo para descentralizar, criar casas em várias, nas chamadas cidades polos, né? Tipo Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, Conquista, né? Pequenas, essa é uma questão, por exemplo, que o senhor falou, referiu-se às revoltas e tal, às fugas. Isso se dá muitas vezes em função de se ter num só espaço físico 300 adolescentes. Com a energia que esses adolescentes têm contidos ali, se tem uma oportunidade, muitas vezes eles geram um tumulto, mas se obedecer ao que o Estatuto prega, ao que o Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente estabelece, são unidades para ter 50, 60 adolescentes. Com esse número, dificilmente teria uma revolta. O que acontece em São Paulo, que é o estado onde se tem maior número, né, de rebelião, é exatamente isso, o número excessivo de jovens contidos, presos no mesmo espaço. Agora, o senhor tocou num ponto importante, porque aqui no estado da Bahia, por exemplo, quer dizer, se houver um caso com um menor, como o senhor disse, Barreira, automaticamente esse menor é drenado para Salvador. E realmente só existe Salvador que recebe esses infratores ou coisa que o valha. Em todo o estado não tem isso que o senhor falou, essa descentralização regional. Não tem. Essa é uma falha do governo do estado. Não é uma falha só desse governo atual, mas dos outros. Essa é uma luta nossa de mais de 20 anos, que nós vimos travando para que se descentralize. Hoje em dia, a coisa mais próxima que tem, além de Salvador, é Feira de Santana, que fica mais próxima lá do interior. É Feira. Saindo de Feira não tem nada. Não tem nada em Conquista, não tem nada em Itabuna, não tem na região sul, sudeste, norte. Não tem. E o senhor tem ideia, digamos, isso aí já é uma pergunta dentro da sua resposta. Vamos citar São Paulo. São Paulo tem várias descentralizações. O senhor tem ideia? São Paulo, ele bate recorde no número, enquanto a gente está falando aqui de 500, com Feira de Santana talvez chegue a 700 e tal. Hoje São Paulo tem 9 mil e poucos adolescentes. E o que nós sabemos já foi pior, né? Já foi pior. Já houve um processo de construção de outras casas, de mais casas, que reduziu. Não se ouve falar com tanta rapidez as rebeliões. Mas ainda tem unidades que absorvem 500, 600 jovens, que é inteiramente contraindicado. Sim, mas eu lhe pergunto o seguinte, de cidades de São Paulo, quantas? Eu não sei, eu não tenho, não sei que tem, sei que não fica concentrado basicamente, mais concentrado na São Paulo capital, na capital. Mas tem em algumas cidades do interior também. Hoje em dia já existe. E essa luta que a ONG está exatamente trabalhando, lutando, o senhor percebeu alguma possibilidade que haja esse atendimento da descentralização, pelo menos de umas duas ou três cidades que possam absorver? Luiz, a gente sempre fica na expectativa, na esperança. A esperança nunca morre, né? Agora, a nossa surpresa é porque, por exemplo, agora está sendo construída, já foi construída, a gente está iniciando, em Camaçari. Eu não sei, creio que isso foi motivada por restrições orçamentárias. Acho que foi Camaçari que conseguiu captar esse recurso. Mas, evidentemente, que essa unidade de Camaçari teria muito maior serventia, mas a utilidade seria muito mais benéfica se ela ficasse em Barreiras, se ficasse em Conquista. Porque Salvador já tem duas, exato, entendeu? Já tem duas. Então, se ela fosse implantada em Barreiras, numa região dessa qualquer, Porto Seguro, né? Paulo Afonso, teria muito mais serventia.
mas nós ainda continuamos insistindo na necessidade dessa descentralização. Há uma promessa, há uma coisa da desmobilização dessa daqui, que eu digo sempre que porque não foi um prédio construído para ser uma casa, foi uma construção antiga, que nós chamamos de masmorra, né? E que está sendo utilizada ao longo desses 20 e tantos anos como uma casa. Então, o que nós pleiteamos é que ela seja, não há como reformar o prédio, não há como reformar. Ela pode ter outra serventia, pode abrigar repartições e tal, é uma construção enorme, né? Uma área construída enorme, mas para esse fim, para esse objetivo, ela não se presta. E por isso nós temos insistido para que seja desativada. Uma das últimas conversas que nós tivemos com o setor governamental, com as sedes, foi nos colocado que antes do final do governo Wagner, finalmente essa casa vai ser desativada, essa casa Tancredo Neves. Para nossa, espero que não nos frustre. Agora me diga uma coisa, esses lugares, vamos dizer, essa casa, Feira de Santana, vocês, pelo SEDECA, vocês têm uma participação ativa, é ligado ou fica ligado ao próprio governo, ou como funciona isso? Não, o SEDECA ele é muito voltado para a criança ou adolescente vítima. Criança e adolescente vítima da violência. Sim. Então, além dessa luta que nós travamos contra os homicídios, nós expandimos ela a partir de 94 para o combate à violência sexual vitimando criança e adolescente. E mais recentemente, também a questão do tráfico de crianças e adolescentes para os diversos fins, inclusive fins sexuais. Então, nós não atuamos muito, nós não temos o foco no adolescente infrator. Por isso que nós não temos uma atuação maior nas casas. Entendi. Porque eles são ali, quem está ali são adolescentes infratores. Nós cuidamos, mas nós focamos na criança e no adolescente vítima da violência. É porque o senhor citou aí uma parte que me pareceu muito importante, que era exatamente o convívio dessa segregação de um infrator com a família. Uhum. Que às vezes até essa influência, né? O carinho, o aconchego da família, possa trazer alguns resultados e dessas distâncias que são tão grandes, isso se torna impossível. Né? Sem dúvida, não tem dúvida de que a presença, o acompanhamento por parte de pais, de mães, de tios, ele tem um efeito significativo nessa ressocialização desse adolescente. Imagine ele ali largado sem ter ninguém que lhe dê afeto, que venha, que lhe beije, que lhe dê dizer, olha, estamos lá fora esperando que você saia para estar a sua vida, ou já tem uma vaga garantida na escola e tal. Me parece que é um ponto negativo, né? Sem sombra de dúvida. Essa coisa dos parentes não poderem acompanhar passo a passo esse processo de internação, ele é nocivo a essa ressocialização. Do ponto de vista psicológico, a gente acha que é uma falha muito grande, né? Para que pudesse haver essa união, sei lá, um sentido de reabilitação desse convívio, sei lá, familiar, né? Que isso é um ponto muito importante nisso. Mas, doutor Waldemar, eu acho que nós demos uns toques no sentido desses movimentos que estão sendo feitos para que haja ou favorável ou não a questão da diminuição da maioridade e também das formas que existem para que haja ou não mais recursos para a recuperação. E creio que essa mensagem o senhor passou muito bem para os nossos telespectadores. Agora, eu lhe pergunto, será que nesse final desse nosso bate-papo tem alguma mensagem, o senhor que tem essa vivência grande, através do SEDECA, que é uma organização não governamental, que o senhor gostaria de transmitir a todos os nossos telespectadores, aonde as famílias poderão
digamos assim, ficar resguardadas para que fizesse uma prevenção nesse contexto todo? Eu queria dar uma sugestão, talvez até um conselho. Acho que nós vivemos a família tradicional, aquela pai mantenedor, a mãe que ficava em casa cuidando, esperando o filho chegar da escola para dar banho, para alimentar, para corrigir o dever, ajudá-lo na feitura do dever. Aquela família praticamente extinguiu-se. Hoje a mãe sai para o mercado de trabalho para concorrer para ajudar no sustento do lar. E aí o menino fica entregue, a criança fica entregue a quem? À televisão e, coisa mais grave, aos grupos de marginais dos bairros. Então, por isso, nós do SEDECA insistimos na necessidade de que os pais, os parentes, estabeleçam cada vez mais um diálogo com seus filhos, conversar com seus filhos, orientar os seus filhos, atentar para os seus filhos. Se não pode estar durante todo o dia, mas ao chegar em casa, fazer uma refeição, fazer um jantar juntos com eles e conversar com eles e mostrando os riscos, os perigos que a vida oferece. Falando da questão da companhia, porque muitos desses meninos, 14, 15 anos, são muito tentados pelos marginais, principalmente os traficantes, que dizem, olha, se você não precisa ir para o centro da cidade, não. Pega aqui essa maconha aqui, se você passar 10, no final do dia você tem R$20. E o menino diz, não quero e tal. E ele vai tentando até que o menino cede, né, e tal. Então, nós, SEDECA, propomos isso, diálogo com seus filhos, conversar longamente sobre todas essas questões e evitar o castigo físico. Evitar o castigo físico. Não tem sentido, já está provado de que o castigo físico não recupera ninguém. Pelo contrário, gera uma revolta muito maior. Não que o menino deixe de ser punido. O filho, ao cometer um deslize, né, reincidir nesse deslize, que ele não sofra uma punição, mas não a do castigo físico. Se ele gosta de jogar o futebol, 4 dias, 5, você vai deixar de jogar, pegar o seu baba, porque você fez isso, e eu tinha dito para você não fazer, porque é errado, e você fez. Tem um programa preferido da televisão, você vai deixar de ficar 8 dias sem assistir o seu programa de televisão. Então, a repreensão, a reprimenda tem de ter, porque tem um caminho a ser trilhado. Né? E quando ele sai desse caminho, alguém tem de dizer, tem um limite, ó, você está errando, chegue para cá, para o caminho. Então, isso tem que ser adotado agora. São os pais que têm feito. E o que a gente sente é que os pais, cada vez mais, eles deixam de cumprir esse papel de educador. E fica tudo sobrecarregado na escola, que o professor é incapaz também de cumprir esse duplo papel. E aí nós temos os meninos inteiramente desorientados, vítima fácil, né, dessas gangues, principalmente de traficantes, que é o nosso cancro, eu diria, do nosso final de século XX para o XXI, que está espalhado não só nas grandes cidades, não só em Salvador, mas que está disseminado em todo o estado, em todo o interior, qualquer cidade pequena, lá está o tráfico corrompendo os adolescentes. Eu acho que essas suas palavras, elas foram muito sábias, porque as pessoas realmente têm que trilhar por esse caminho, né? Então, eu quero, na oportunidade, lhe agradecer pela sua vinda aqui e com toda essa experiência que foi transmitida, e espero muito sucesso através do seu trabalho e aí do SEDECA, viu? Felicidade para o senhor. Pode dizer alguma coisa? Não, eu que agradeço essa oportunidade, doutor Luiz, de estar aqui falando com os telespectadores, né, e insistindo dizer, quem identificar, quem tiver e testemunhar uma violência contra a criança e adolescente, procure o SEDECA, entre em contato com o SEDECA. Não precisa se identificar, basta dizer quem foi o autor, quem é o filho. O telefone é 0800, portanto não paga nada, é um 0800 284 5551. Vou repetir, 0800 284 5551. Nós estamos lá com um grupo de assistentes sociais, de pedagogo, de psicóloga, de advogados, para atender todos aqueles que fizerem contato conosco gratuitamente. Não cobramos absolutamente nada. E, no mais, desejar a todos que a gente consiga garantir políticas públicas que assegurem direitos das nossas crianças e adolescentes.
Muitas felicidades nesse seu trabalho, hein? Obrigado.